Fala, meus queridos, bom dia! Professor Juan Santos aqui, do Colégio Piaget, para a gente bater um papinho, né, sobre as retas, classificação dos segmentos, né? Um assunto que na geometria muitas vezes acaba passando despercebido, então não é abordado assim com tantos detalhes, né? E a gente acaba confundindo muitos símbolos. E esse material aqui que eu trouxe para vocês, para a gente bater um papo, ele comporta 2 aulas, tá bom? Então é um material que você pode utilizar em conjunto com o seu material didático do Bernoulli, tá certo? Ele tá seguindo o conteúdo aí, tá bom? Eu fiz apenas um pequeno filtro, né, para tentar passar de uma forma mais popular o conteúdo, né, algumas frases com um pouco mais de aceitação nas palavras, porque algumas são um pouquinho complicadas, mas eu vou junto com vocês fazendo esse paralelo, certo? E se você tiver alguma dificuldade em entender ainda mesmo assim a palavra já no popular, como ela é conhecida, né, e comparar com o que ela realmente apresenta dentro do teu material, tu pode estar deixando nos comentários que eu respondo ao teu comentário, certo? Assim, e na próxima videoaula ele vem também junto, muitas vezes em forma de exercício, algum exemplo que pode te ajudar, tá bom? Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos ver aí com detalhes aonde que eu quero chegar nesse papo geométrico aqui, tá bom? Vamos lá, próximo slide, tá bom? Primeiro vamos diferenciar rapidamente aqui, certo? Reta de semi-reta e segmento de reta, tá bom? Porque pode não parecer, mas são bem diferentes, tá certo? Como eu costumo dizer em sala de aula, reta nada mais é do que na geometria, né? Assim no popular falando, uma linha, tá bom? A definição de reta, claro que não é uma linha, você não vai chegar dizendo, olha, ali tem uma linha, né? Uma reta é um conjunto de infinitos pontos, tá certo? É por isso que a reta na geometria, deixa eu só colocar aqui um exemplo aqui para facilitar um pouco, tá bom? Vamos primeiro ler o que tá aqui, né? Então aí tá o que é uma reta, tá bom? Olha só, linhas infinitas, né? Distribuídas de destituídas de curvas. Elas não têm início nem fim, são indicadas por letras minúsculas, né? Então, só voltando um pouquinho, as retas, né, ou como a gente chama linhas, né? Na geometria em si, muitas vezes você pode não encontrar que são linhas, né? Você pode encontrar também que é um conjunto de infinitos pontos. Isso se dá ao fato dos 3 principais elementos geométricos terem ponto reta plano. Então, a partir do ponto nós fazemos todos os outros. Então, com infinitos pontos eu acabo gerando uma reta, né? Mas claro que você não vai ver isso lá porque o ponto não tem tamanho nem definição, então você vê logo uma linha, tá bom? E aí uma coisa muito interessante, né? Como ela é indicada, tá bom? Olha só, por letra minúscula, tá certo? Letras maiúsculas as indicam ponto, vértices das figuras, né? E por aí vai. Reta minúscula sempre, tá, pessoal? Vou deixar aqui um exemplozinho só para tu ver como funciona aí uma reta, tá bom? Esse exemplo, ele é um exemplo bem primário de reta, né? Assim, ele ainda tem as setinhas, tá bom? Isso aí é para você entender que ele está continuando, tanto para a esquerda quanto para a direita. Você está vendo aí o nome da reta, a reta é S, o S minúsculo, né, menor. E a posição do S, pessoal, como você está vendo aí no canto inferior direito da reta, ela não influencia. Tu pode colocar esse S, por exemplo, no meio, tá bom? No canto superior esquerdo, inferior esquerdo. Só não vai colocar ele muito longe da figura, porque senão fica difícil a identificação, tá bom? Mas a posição do símbolo aí não interfere tanto. Então, pessoal, por aí a gente já tira, né? A reta, uma linha, não tem início nem fim, tranquilo de entender. É isso aí? Vamos dar uma olhada agora no que seria semi-reta e segmento, tá bom? Vou deixar aqui. Olha só, primeiro vamos lá, segmento de reta, certo? O segmento de reta é uma parte da reta, marcada por 2 pontos. Os pontos que fazem parte da reta sempre são indicados por letra maiúscula. Então aqui você já vê uma diferençazinha em relação à reta, né? Enquanto que a reta é indicada por letra minúscula, olha só, no segmento, os pontos que estão lá na reta são indicados por letra maiúscula. Deixa eu colocar aqui o exemplo só para tu ver, tá bom, como funciona. Olha só, aqui nós estamos querendo frisar o segmento de reta AB, não é isso? Por quê? Porque o A e o B agora não são retas. Você percebe que a retinha, olha ali no canto inferior direito, você tá vendo um Tzinho lá? Aquele T, ele é a reta, então a reta é reta T. Só que dentro da reta T, perceba que tem 2 letras maiúsculas ali, ó, e tem um pontinho preto em cima de cada uma. Então significa dizer que dentro da reta T, eu quero dar um destaque naquele pedaço que vai do A até o B, ou seja, esse pedaço, né, que vai do A até o B, nós chamamos de segmento de reta.
Outra coisa interessante no segmento de reta é que, olha só, ao contrário da reta que não tem limites, né, ela não tem início nem fim, o segmento da reta, ele tem sim uma origem e um fim, né? Ele tem início e tem fim. Olha que detalhe interessante. É até bom vocês frisarem bastante isso daí, porque é uma das diferenças, né? Pode ser até cobrado de você. Olha, diferencia, por exemplo, uma reta no segmento, né? Simplesmente você pode começar dizendo que a reta, ela não tem início nem fim. Já o segmento de reta, ele é limitado, tá bom? Tem o início e tem o final. No caso do nosso exemplo, ele tem aí o A e o B. Outro detalhe interessante é o seguinte: a origem do segmento não necessariamente é a letra A por vir primeiro na ordem alfabética, tá bom? Você pode representar, por exemplo, esse segmento como AB ou então BA, o que significa dizer que ele pode começar do A indo em direção ao B ou, da mesma forma, começar do B e indo em direção ao A. Não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Vamos só agora dar uma olhada no que significa semirreta e aí a gente frisa e detalha um pouquinho os três, né? E depois podemos partir aí para a classificação dos segmentos em si. Olha só, uma semirreta o que que é? É uma reta. Olha só, já começamos assim, é uma reta, né? Só que ela tem um início, abre parêntese, olha só, marcado por um ponto, obviamente, né? Mas não tem fim. Ou seja, é uma linha que apresenta somente uma direção e sentido, partindo de um ponto de origem. Então vamos lá, no popular, o que que ele quer dizer, né? Uma semirreta, então é quase uma reta. Qual é a diferença? A reta nem tem início e nem tem fim. Já a semirreta, como podemos perceber aqui, ela tem uma origem, então ela tem um início, tá? Então vai ter um ponto dizendo exatamente onde que quer que comece aquela semirreta, né? E aí o final dela não existe até então o momento. Você continua e não para mais. Deixa eu colocar um exemplo aqui para você entender. Olha só. Aí nós temos um exemplo de semirreta. Você está percebendo, né? E eu queria que vocês observassem bem os detalhes do símbolozinho que fica acima do AB no segmento e o símbolozinho que fica em cima do AB na semirreta. Você está vendo que aí tem uma reta, aparentemente uma retazinha U, só que o que está acontecendo nessa reta U? Ao contrário lá do segmento e lá da reta, que você tinha setinhas para os dois lados, né, ali, ó, aqui na U você está percebendo que só tem uma seta se encaminhando para a direita. E você está vendo que a origem está naquele ponto A. Então olha a diferença, né? Enquanto nos outros ali exemplos tu tinha a reta completa aparecendo, aqui não, ó. Tu tem uma origem, né, indicando o começo, né, de tudo aí, desse aparentemente segmento, e você vê que ele passa pelo B, ali tem um segmento AB, olha só que ele continua. Então o fato dele continuar faz com que esse segmentozinho aí não seja o nosso principal alvo, né? Nós começamos a perceber que o segmento AB, ele está dentro de uma semirreta. E que semirreta é essa aí? A semirreta U, tá bom? Aí ao lado tem assim, semirreta AB. Por que que tem semirreta AB, né? Porque nós estamos querendo mostrar o segmento AB contido nessa semirreta U aí, tá bom? Então você muitas vezes não vai poder, e nem vai encontrar, né, semirreta U, tá bom? Porque nós até chamamos de reta suporte, né? Como se fosse um suporte para você jogar o segmento lá dentro e ele sim dá o destaque maior. Então vamos lá. Só recapitulando para ficar de uma forma até mais popular para tu entender, mais fácil, tá bom? Uma semirreta, qual é a diferença dela em relação à reta? A reta não tem início nem fim. A semirreta, ela tem uma origem e não tem um final. Aonde vamos ver sempre na semirreta, né, aí na grande maioria das vezes, um segmento em destaque só para mostrar o sentido, né, que veja que ele falou que tem que ter um sentido da coisa, né, então geralmente o sentido a gente vai ver um segmento como modelo para você poder enxergar melhor as coisas aí, tá beleza, pessoal? Lembrando, mais uma vez, qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou te responder legal, beleza? Vamos aqui ao próximo slide, dando continuidade ao nosso papo geométrico. Agora nós vamos classificar os segmentos de reta, tá bom? Inicialmente nós vamos classificá-los como consecutivo, colinear e adjacente. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessas palavrinhas, porque tem uma diferençazinha de cada um e algumas consequências que vai acontecer quando você começar a entender legal aí a coisa, beleza? Vamos dar primeiramente uma olhada aqui nos nossos segmentos consecutivos, tá bom? Dizemos que dois segmentos de reta são consecutivos quando eles possuem um ponto em comum. Olha só, antes de eu colocar aqui a ilustração, vamos tentar pensar um pouquinho, né? O que seria isso? Um ponto em comum. A palavrinha comum aí, né, e a frasinha em comum, né, ele quer dizer um ponto ali parecido, né, igual, tá bom, pessoal? Então nós vamos ter aí segmentos de reta que vão ter um ponto que está nos dois aí, certo? Agora, como seria isso de uma maneira ilustrativa? Num desenho. Vamos dar uma olhada aqui. Eu trouxe alguns exemplos para você. Olha só, cara.
Primeiro que a gente já começa a perceber que a coisa não é como se eu fosse dizer uma única linha, né? Você percebe que eles podem ter sentidos até diferentes. Olha, veja o primeiro exemplo, onde você tem os pontos A, B e C, que estão aqui, olha só, acompanha minha mãozinha aqui, ó, estão aqui ó, na parte superior, certo? O ponto A, B e C são 3 pontos, olha que interessante, né? Mas eles não fazem parte de uma mesma reta. Você percebe que tem uma reta que está surgindo, subindo nessa direção, né? E já tem outra que está vindo nessa. Mas o que que tu percebe, né? Que o ponto B, tá vendo aquele ponto B lá, ó? Ele está fazendo parte ali, ó, né, da extremidade tanto do segmento AB, ó, e ao mesmo tempo do BC. Você percebe que o B está meio que ligando os dois, né? Quando isso acontece, dizemos que isso aí na geometria, né, mostra um caso de segmentos consecutivos, né, e combina perfeitamente com a nossa ideia que está aqui em cima, ó. Os segmentos possuem um ponto em comum. Que ponto seria esse então aqui, ó? O B, cara. Então, olha, o B é o ponto comum aqui do segmento AB e do segmento BC. Então, esses caras são consecutivos, tá bom? Agora veja que não é o único exemplo que você tem para seguir. Olha só que interessante. Aqui um pouco mais abaixo, né? Você tá vendo aqui, ó? Eu tenho o segmento DE, tá vendo? GE e também o EF. O que tu tá percebendo, cara? Olha que interessante. Veja que o ponto E, ele tá ligando aí, olha só, todos eles. Você consegue perceber? Vamos lá junto comigo. Vem cá, ó. O DE, o GE, todos eles têm o ponto E em comum, você tá vendo? Mas o E aqui, ó, liga também, olha, o F. Então, mesmo assim, pessoal, continuam sendo consecutivos. Eu até compreendo alguns dos meus alunos, eles acham que o segmento consecutivo ele tem necessariamente que ter uma só linha ou um só sentido, mas não, você está vendo? O importante é você seguir a ideia que está ali em cima. Tem que ter um ponto em comum, que no caso aqui desses segmentos DE, GE e EF é o E, beleza? Olha aqui, ó, no canto do slide, tá bom? Você está vendo aí dois segmentos, o JI e o HI. O ponto comum aí é o I, tá bom? E aí embaixo tem assim, segmento AB, segmento BC, DE, EF, tá bom? HI, certo? Opa, desculpa, vamos lá. E aí, voltando só um pouquinho rapidinho, né? São todos segmentos consecutivos. Beleza? Show!